Sim, Fortnite, o melhor Battle Royale, vai deixar até o maior filósofo do mundo de queixo caído com sua filosofia. Se você ainda não sabe o pensamento obscuro e aterrorizante desse jogo, assista esse vídeo onde nós, eu, Thiago Rosman, professor de filosofia, e vocês, iremos passar pela aterrorizante agonia de um deus no inferno, a aparição de fantasmas e um filósofo ganhador do Nobel. E tudo isso para aprendermos a filosofia atrás de... Fortnite é um Battle Royale lançado pela Epic Games em 2017. Eu jogo desde a primeira semana, eu tenho algumas skins bem raras. Basicamente 100 pessoas caem de um ônibus dentro de uma ilha e elas têm que ficar eliminando umas às outras até só sobrar uma que é a vencedora, que ganha o Victor Royale, né? A Vitória Royal. E é meio macabro você ficar eliminando as outras pessoas, mas como o jogo é coloridinho e tem várias dancinhas, ninguém liga pra isso. Pra fazer esse vídeo eu tive que comprar a única skin filosófica do Fortnite, que é a Bananócrates. Como é que é? Banana Sócrates. Olha que skin bonitinha que tá aqui do meu lado. E bem, nós estamos buscando o sentido desse jogo, então, para buscar o sentido, precisamos falar de um filósofo que é Albert Camus. Camus nasce em 1913 na Argélia. O seu pai era um combatente da Primeira Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, mas infelizmente ele morre apenas um ano depois do nascimento de seu filho Albert Camus. Sua mãe era analfabeta, e apesar do jovem ter tido um estudo enquanto jovem, os familiares estavam fazendo pressão na vida dele para que ele largasse os estudos e focasse no trabalho, porque eles não tinham dinheiro, eles eram pobres. Mas apesar de tantas dificuldades, teve um professor que acreditou no talento que ele viu em Camus e de fato ajudou-o nos seus estudos. Ele se forma em filosofia, mas ainda na universidade ele contrai tuberculose, uma doença terrível. E por conta disso ele não pode se tornar um professor universitário, ele não pode seguir carreira acadêmica e também não pode jogar futebol, que era uma paixão que ele tinha. Camus casa duas vezes. A primeira ele separa por conta de traição e a segunda ele não separa, mas ele também traía ela. Tanto é que ele teve uma amante que ficou com ele durante 16 anos. O cara era tipo Chico Moedas. Eu tentei... Ele acaba morrendo com 46 anos, ele era bem novo até, né? Ele ia viajar de avião e tava até com a passagem comprada, mas um amigo queria que ele fosse de carro junto com ele e sua família. Então ele insiste tanto que o Albert Camus fala, não, tudo bem. E ele infelizmente acaba batendo o carro e ele morre nesse acidente. Mas o que esse filósofo tem a ver com Fortnite? Bem, as filosofias são iguais. E estamos falando da vida dele porque entender a biografia de qualquer pessoa nos ajuda a entender os seus pensamentos. No começo da Segunda Guerra Mundial, Camus escreve O Mito de Sísifo, apresentando um pouco mais de sua filosofia, e essa é a filosofia de Fortnite. Camus, no seu ensaio O Mito de Sísifo, pergunta se é possível com que o homem viva sem apelos, sem buscar algum sentido que fora perdido no passado, ou então sem se apoiar em vãs religiões que dão falsas esperanças. Ele quer saber se podemos viver somente no aqui e no agora, sem religião e sem nenhuma esperança. Ele diz que o mundo, que o universo não se importa com nós, que ele é indiferente às nossas paixões, aos nossos desejos, à nossa rotina. Para ele, mesmo se Deus existir, Deus então não ligaria para nós homens. E por isso diz que nós deveríamos nos revoltar. Mas a revolta de Camus, na verdade, era no sentido de viver com liberdade, com paixão, mesmo que a vida não tenha sentidos. E antes de concluir se essa é uma boa ou se essa é uma má filosofia, precisamos falar justamente sobre a história de Sísifo. Sísifo seria então o rei mítico da cidade de Corinto, lá na Grécia. Certo dia ele estava observando a paisagem lá em cima do seu castelo e viu um pássaro gigante carregar uma moça. Ele acompanhou aquilo. Dias depois ele descobre que um deus, um desses deuses menores, né, tinha perdido sua filha, e as características batiam com aquela moça que ele tinha visto. Então ele logo pensou, poxa, foi Zeus que capturou ela, vou falar pra todo mundo. Começou a espalhar essa fofoca aí e chega até os ouvidos de Hera, que na verdade é a mulher de Zeus. E acontece uma maior briga lá no Olimpo, até que Zeus manda matar esse homem. De fato, a morte vai até o castelo de Sísifo, só que Sísifo ele tinha muita lábia, ele engana a morte e acaba prendendo a morte no seu castelo, e por conta disso ninguém mais morria. Hades, que é o deus do submundo, que precisa justamente da morte das pessoas, ficou muito bravo, só não ficou mais bravo que Ares. Ares é o deus da guerra, ele gosta de lutar, e bem, pra lutar, pra guerrear, os outros precisam morrer, então ele tava muito bravo. Então esses dois perseguiram e conseguiram capturar Sísifo. Só que quando Sísifo chega lá no submundo, no inferno da Grécia, ele percebe que a esposa de Hades era uma pessoa muito ingênua, né? Perséfone. Ele acaba enganando ela e volta à vida. Só que quando ele percebe que uma hora ou outra os deuses vão descobrir e vão caçar ele até o fim do mundo, ele começa a se esconder, e se esconde muito bem lá na Grécia. Mas Hermes, que é o deus
parecido com um Flash, começa a correr na Grécia toda e acaba achando Sísifo. Os deuses já não aguentavam mais ele e condenaram Sísifo a carregar uma pedra gigante até o topo de uma montanha. Depois de um dia inteiro de trabalho, depois de muito esforço, ele coloca a pedra em cima da montanha, mas a pedra rola de novo montanha abaixo. E todos os dias Sísifo teria que levantar aquela pedra, que então rolaria abaixo novamente, e ele repetiria esse ciclo eternamente. É uma vida sem sentido, é um trabalho árduo que não leva a lugar algum. E eis a estrutura de Fortnite. Nós jogamos e perdemos, e jogamos e perdemos, e jogamos, conseguimos algumas kills e perdemos de novo. Até que por fim nós jogamos e ganhamos. E chegamos à glória, conseguimos um Victor Royale. Empurramos a pedra até o topo só para acabar a partida e termos que recomeçar em outra partida e ficar nesse ciclo viciante eternamente. Não há recompensas, não há sentidos, não há simbologias, apenas o absurdo. Você achou trágico o mito de Sísifo? Camus irá escrever que esse mito ele só é trágico porque o seu herói é consciente. No momento em que Sísifo vê a pedra deslizando montanha abaixo, nessa sua caminhada de volta, ele encontra certa paz. É preciso imaginar um Sísifo feliz. Ele conhece o seu destino, a pedra é a sua coisa. Mais trágico ainda seríamos nós que não conhecemos nossos destinos, nossas vãs repetições. Jogamos e jogamos e pela dopamina de nossos vícios, nunca percebemos a falta de sentido. Não há momento de reflexão, não há momento de paz, não há momento de descida, de volta da montanha. Pelo menos Sísifo sabe que o seu trabalho é um eterno absurdo e aceita esse fato. E nós jogamos partidas e mais partidas sem nunca repararmos na realidade. Só não somos considerados trágicos por ignorarmos a realidade. No fim, a filosofia de Fortnite é uma busca incessante de um sentido que não existe. É uma eternidade cíclica. É, por fim das contas, se tornar o próprio Sísifo. Começo uma partida, caio em uma casa e morro. Começo uma partida, mato um, mato mais um, Essa daqui foi bonita. Mais um, só pra terminar e morro. Começo outra partida, 1, 2, terceiro lá ao longe. Comemora um pouquinho, claro, não pode faltar. Elimino um de míssil. No segundo eu mesmo morro. Começo outra partida, luteio, pego um baú, mato um carinha. Mais outro. O terceiro, eu não consigo e tenho que começar uma nova partida. Começa a partida. 1, 2, terceiro, quarto, quinto. Encontro um fantasma lá ao fundo. Chego lá e na verdade não tem ninguém. Eu acho que é o Herobrine. Pego uma Scar dourada, elimino mais um. O sétimo da partida, eita, oitavo. E por fim eu finalizo e ganho a partida. Finalmente chego ao topo, comemoro. Mas depois da vitória começa outra partida. Luteio, mato e por fim eu morro. E o ciclo se repete infinitamente, sem nunca acabar. Pessoalmente, essa filosofia é contrária à minha linha filosófica, que acredita que haja um sentido transcendental, que o homem tem um fim último, tem um sentido que é a visão beatífica, que é ver Deus face a face. A filosofia de Camus é péssima, induz o leitor a uma vida promíscua igual a de seu autor. Se não há sentido na nossa vida, qual o problema de ser infiel com a nossa esposa e de faltar com fidelidade? Nossas vidas possuem um sentido sim. E você sabe quem busca sentido? Viktor Frankl, Olavo de Carvalho e Gumball. E se você tem dúvida de como essas três personalidades elas se relacionam entre si, assista o vídeo que vai aparecer em algum canto dessa tela. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei!